Graças a Deus, amados irmãos, Pastor Joimar com vocês, trazendo mais um estudo a respeito dos atributos de Deus. Hoje, a misericórdia de Deus, doutrina belíssima que nos faz entender mais de quão maravilhosa é esta graça ao qual fomos alcançados. Que Deus nos abençoe. Antes de continuarmos, por favor, pegue sua Bíblia. É necessário que você tenha a Bíblia em mãos. E também, eu peço que você que não é inscrito, se inscreva e peça para que outras pessoas se inscrevam também. Se você não evangelizou ainda alguém, mande esses vídeos para que a pessoa entenda um pouco mais a respeito do Deus de Israel, isto é, o Israel de Deus, a igreja. Tá bom então? Então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, verso 19, que diz: Deus diz a Moisés: diante de ti farei passar toda a minha bondade e proclamarei o meu nome, Yahvé, significa Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Muito bonito o texto. Deus mostrando a sua soberania e a sua misericórdia. E afinal de contas, o que é misericórdia? A misericórdia de Deus é Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. Espere aí. Você pode dizer: pastor, mas eu sou uma pessoa boa, sou religioso, sou religiosa. Pastor, eu tenho uma boa profissão, tenho uma família, tenho amigos, sou uma pessoa de bem na sociedade. E quando eu falo a respeito de pecado, eu não estou tratando aqui com os atos pecaminosos, simplesmente, mas sim com a natureza pecaminosa. Por quê? Porque em Adão, lá no nosso primeiro pai, o primeiro homem a ser criado, que foi criado do pó da terra e soprado em suas narinas o espírito de vida, houve uma rebelião contra Deus. A criatura se rebelou contra o Criador. O pecado de Adão foi a rebelião contra Deus, a desobediência. Ao contrário do que dizem por aí sobre outras coisas, na verdade, o primeiro pecado foi a rebelião. Então, em Adão, toda a humanidade foi separada de Deus. Paulo fala: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, isto é, foi por causa de Adão que a corrupção entrou no mundo e a morte, a deterioração dos elementos e todo o tipo de mal e perversidade entrou através da desobediência de Adão, quando Deus o decretou pecador, separando-o da sua graça especial. Assim, todos nós, filhos de Adão, somos herdeiros dessa natureza pecaminosa, que não se desenvolve a partir de tal data da vida, mas já vem desde o princípio, na geração do homem. Davi diz assim: pois eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Está tratando da formação do ser humano. Desde o ventre, o homem é pecador. Portanto, está separado da graça de Deus desde que é gerado. Pastor, mas isso é tão grave assim? Sim, no pecado de Adão foi feito um abismo eterno e infinito que separa o homem do Deus Criador. O homem não tem condições para transpor esse abismo, porque ele é infinito, lembre-se, a distância é infinita e também é eterna. A distância em que de um lado está o homem pecador, atirado nas trevas, e do outro está a santidade e a glória e a luz e a bondade de Deus. Então, este abismo é de caráter eterno e infinito. É por isso que quem vai para o inferno não pode sair de lá, não consegue sair de lá. O próprio Abrão, da parábola que Jesus conta, quando é pedido que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a sua língua, ele diz: olha, existe um abismo entre nós e ninguém pode passar daqui para lá ou daí para cá, porque isto é
um abismo impossível de se atravessar. Adão não consegue, nenhum homem consegue, nem você, com suas fracas obras, consegue. Por melhores que sejam, elas são manchadas com a natureza pecaminosa. E você pode ser um ótimo pai de família, um ótimo patrão, um ótimo homem da sociedade. Mas se existe esse abismo entre você e Deus, você está igualmente e eternamente separado, necessitando que Deus providencie uma ponte. Na verdade, Deus fez uma ponte, e a ponte foi de madeira. A ponte é a cruz de Cristo. É por isso que agora entra a misericórdia. Nós merecíamos sermos punidos eternamente, mas Deus providenciou esta ponte para que agora nós pudéssemos atravessar. Deus veio ao nosso encontro através da cruz de Cristo. No relacionamento de Deus com os homens, qualquer uma das suas dádivas são sempre imerecidas pelos que dela desfrutam. É por meio da graça que podemos ter maior noção da bondade de Deus e de suas intenções para com os pecadores redimidos. A graça de Deus é a fonte de todo bem para os pecadores, pelo qual Ele concede as bênçãos espirituais através de Cristo Jesus. Está lá em Efésios, no capítulo 1. Deus nos concede a sua graça através de Jesus Cristo. A graça não é somente o pilar da salvação, como também através dela abre-se o leque de todos os demais benefícios de Deus para conosco no relacionamento do homem com Ele, do homem redimido. Entre Deus e o seu povo existem mais bênçãos que são nos concedidas através da sua graça. Por essa mesma graça, Deus conserva os seus. Romanos 3, 24, o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, a graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos é uma carta belíssima e fala a respeito da obra da salvação, que é pela graça, mediante a fé, na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Então, devemos lembrar que o próprio Evangelho é fruto dessa graça. A graça que busca, a graça que anuncia boas novas, Evangelho, a graça que traz a boa notícia de que Deus não vai punir aqueles que aceitaram o seu chamado à reconciliação. É bom lembrar que a graça de Deus não é obrigatória para Ele. Deus não tem obrigação de distribuir graça porque Ele é bom. Isso significa que Ele não tem dever de concedê-la a qualquer um que seja, nem a mim e nem a você. Então, Romanos 4:16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Bonito texto, não é verdade? Então, a graça não é obrigatória para Deus. Deus não tem dever de agir graciosamente conosco. Ele tem o dever de punir. Na teologia moderna, o homem é recolocado em cena numa condição de enfermidade da alma e não morte espiritual. A imagem de Deus preservada nele conserva resquícios da bondade inerente à sua natureza original. É claro, eu estou falando da nova teologia, não da teologia antiga da Escritura. Nós que somos reformados acreditamos que o homem está morto para Deus em delitos e pecados, conforme diz a Bíblia em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem, estão afastados da glória de Deus. E também Efésios 2, que diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Assim, a imagem de Deus preservada no homem, segundo a teologia moderna, conserva resquícios de bondade da natureza original. Dessa forma,
o homem pode bastar-se a si próprio. E no íntimo, ele é merecedor de algum benefício divino, por conservar uma centelha divina. Infelizmente, meus irmãos, essa doutrina aniquila o entendimento de quão grave é o nosso estado de perdição. Quão grave é o nosso estado de pecado, porque ela trata o homem como se ele não tivesse se rebelado de forma tão grave assim. Ou pior, como se a santidade de Deus, que é infinita, eterna e é um fogo consumidor, não fosse tão santa assim. Assim, na nova teologia, que alguns pregam por aí, o homem no fundo merece ser salvo. Já pensou como isso é sério? Assim percebe-se, meus irmãos, que nesse tempo não somente há um desconhecimento da verdade da graça em sua plenitude, em sua beleza, como também, quando esclarecidos em alguma medida, há também desprezo e hostilidade em muitos púlpitos evangélicos, inclusive. Muitas pessoas dizem: olha, fulano é uma ótima pessoa, precisa apenas ser crente. Ou, essa pessoa fez muitas coisas boas, Deus há de levar em consideração. E a Bíblia desmonta, a Bíblia destrói essa ideia no ser humano, para que ele não seja enredado pelo seu próprio coração e vá para o inferno. O que há de mal nisso? Pensar que alguém é bom e que por isso Deus pode dar-lhe uma chance? Bem, quando nós atribuímos ao homem alguma bondade interna, merecedora dessa graça de Deus, simultaneamente nós rebaixamos a altitude da santidade divina e a necessidade de expiação pela culpa do pecado. Alguns dizem: mas há mal nisso, pastor? Claro que existe. Todo aquele que não conhece a Deus irá rebaixar a sua santidade. Todo aquele que não conhece o seu próprio pecado irá minimizá-lo. Estou falando aqui da natureza. Enfim, a bondade divina se manifesta em sua imensa forma na pessoa de Jesus Cristo. Como afirmamos, ela se desdobra em amor, que se transforma em graça, que é nos dar aquilo que nós não merecemos. E ela se transforma em misericórdia. E essa misericórdia nos dá descanso para prosseguirmos confiantes que, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração.